No Café com Política de hoje, a nossa conversa é com o vereador de Belo Horizonte, vereador pelo Partido Novo, Braulio Lara. Bom dia, vereador. Um prazer falar com o senhor aqui. Da Rádio Super. Bom dia para o senhor também. Vereador, vamos começar falando sobre a CPI da Pampulha na Câmara Municipal de Belo Horizonte. A primeira reunião da CPI está marcada para amanhã. Queria que você falasse sobre esse trabalho da comissão, né, que busca investigar aí os contratos celebrados pela Prefeitura em relação à limpeza da lagoa. Bem, amanhã, sexta-feira, a gente começa os trabalhos, né, cumprindo o rito regimental da Câmara, onde vai ser votado o presidente da CPI e o relator para dar início, assim, então, portanto, aos trabalhos. O primeiro ato, né, está agendado para essa sexta-feira, logo ali no início da tarde, e nós vamos estruturar os cronogramas de ação a partir de fevereiro, visto que a Câmara entra em recesso no período do mês de janeiro. Então, o objetivo é de, durante 120 dias, investigar, adentrar, ir a fundo nessas questões dos contratos que envolvem os serviços que estão sendo executados na Lagoa da Pampulha em prol da sua, entre aspas, limpeza, né? Então a gente quer realmente aí avançar e apurar principalmente indícios que foram apresentados pelo Ministério Público com relação à licitação dessa empreitada na Lagoa da Pampulha. Vereador, o que você já tem em relação a essa CPI? Bem, nós estamos começando os trabalhos, então vão ser feitos vários pedidos de informação, checar os documentos oficiais, escutar as pessoas envolvidas em todo o processo, desde a licitação, né, desde o início do escopo da licitação, bem como também avaliar a evolução dos serviços e todos os aditivos que foram feitos. A grande questão é que tem uma nuvem uma nuvem negra sobre essa questão, uma questão bem nebulosa, que é com relação o escopo do serviço antes era um serviço por empreitada, mas que na verdade hoje já se multiplicou por 4 o valor que foi feito, e sendo que foi dispensada, na verdade, a licitação, justamente alegando que a empresa que prestaria o serviço era a única que tinha capacidade técnica para assim avançar. Então isso nos chama a atenção. O morador, o cidadão de BH sempre tem muitas dúvidas com relação a esse processo, porque a gente chega na orla da Lagoa da Pampulha e vê, infelizmente, ainda esgotos, a gente vê mau cheiro, nós percebemos uma série de situações que acabam deteriorando todo o espelho d'água e assim a orla da Lagoa da Pampulha. Então, na nossa função de fiscalizar os atos do Poder Executivo, de acompanhar e principalmente saber se o dinheiro público está sendo bem gasto, essa CPI busca aprofundar essas questões para ver se existe de fato irregularidades no processo ou não. A gente tem também informações, vereador, de que essa CPI, ela estaria aí também investigando, seria, na verdade, uma forma estendida, como se fosse um recado ao secretário de governo Josué Valadão, que chegou, né, a ter assinaturas coletadas em 2021, ainda na gestão de Alexandre Calil, essa CPI, e que, na verdade, esbarra diretamente ao secretário. Eu queria que você falasse sobre isso também. As pessoas às vezes têm más impressões porque os fatos têm que andar e às vezes conjugam com alguns momentos políticos, né? E aí essas especulações do tipo, existe um alvo específico que é recado ou não, eu entendo que não. Trata-se de um trabalho sério que essa Câmara vem desenvolvendo. A Lagoa da Pampulha, ela já foi pautada como objeto de estudos dessa legislatura desde o ano passado. Nós criamos um grupo de trabalho com esse objetivo, não só trabalhando na questão de fiscalizar esse contrato em específico, mas também com vistas a trabalhar uma pauta de revitalização da lagoa, de potencializar os nossos pontos turísticos. Afinal de contas, a Lagoa da Pampulha tem os elementos tombados aí pelo patrimônio, pela Unesco. Então nós temos uma série de questões que envolvem a Lagoa da Pampulha e que merecem a atenção dessa Câmara de Vereadores. Então, como evolução dos trabalhos, né, a gente ter conseguido agora instalar essa CPI conjuga com o momento que tivemos aí de eleição da Câmara, mas o nosso objetivo aqui não é de ficar
fazendo, obviamente, caça às bruxas, mas a gente quer, de fato, transparência com o uso do dinheiro de quem está pagando os impostos. Afinal de contas, o que a gente quer é uma cidade que funcione bem, que tenha o seu dinheiro bem direcionado e que essas ações, principalmente mais vultuosas, que envolvem um esforço financeiro muito maior, né, muito relevante, digamos assim, elas têm que apresentar, sim, resultados efetivos. A gente não pode, na verdade, caminhar com uma licitação que foi feita com um prestador de serviço apenas, estimado aí na ordem de 15 milhões de reais, e já passaram-se o tempo e a gente já está falando em 60 milhões de reais. E qual é o resultado efetivo na prática? Então, a Lagoa da Pampulha é um tema que precisa ser abordado a fundo e, inclusive, observando que, para a gente chegar em resultados, é necessário entender que vamos precisar de esforços conjuntos, inclusive, que vão envolver o município de Contagem. Afinal de contas, a bacia hidrográfica que compõe a Lagoa da Pampulha, né, que serve ali as águas da lagoa, elas estão também vindo do município de Contagem. Então, assim, tudo tem que ser analisado, a gente vai fazer um trabalho bem profundo, sério, e agora, se forem identificados problemas e pessoas tenham que ser responsabilizadas, nós também não vamos nos furtar de fazer isso. Vereador, eu não posso deixar de falar com você também a respeito de um outro tema, que é em relação aos eventos em Belo Horizonte. Nós vimos de uma forma um pouco mais ativa a sua participação aí em relação aos pedidos dos moradores, principalmente ali no entorno do Mineirão, em relação aos eventos. E uma revolta da classe, né, que trabalha com os eventos, com os shows, de quem participa ali, inclusive vendendo alguma coisa no entorno do Mineirão, com medo de que os eventos pudessem ser proibidos ali. Queria que o senhor trouxesse a sua opinião em relação a isso. Bem, a gente, quando trabalha nessas áreas que geram impactos, a gente tem que saber que sempre existem os dois lados. E a legislação, ela é utilizada para ser um balizador para que ninguém, na verdade, seja prejudicado dentro do seu próprio direito. Então, é necessário que a cidade tenha os espaços de eventos, é necessário que a cidade tenha uma atividade de entretenimento, porém a gente não pode, na verdade, esquecer que existem limites. Então, a região da Pampulha tem ali os seus nichos predominantemente residenciais e que precisam de ter a legislação que é vigente, principalmente a legislação que tange a questão dos limites de pressão sonora, que tem que ser observados quando esses eventos vão ser licenciados. Então, a grande questão é como compatibilizar isso de uma forma séria, né, e efetiva. Então, é possível ter eventos? Sim, mas é preciso que os cuidados prévios para que esses eventos que são feitos próximos dessas áreas atendam com rigor todas as questões que levam à poluição, principalmente sonora, para a população. Então, nós temos na cidade outros nichos, não só ali na região da Pampulha, mas tem nichos na própria região da Alberto Sintra, nós temos a questão no próprio bairro Buritis, temos essa questão no bairro Santa Teresa e outros lugares mais que aqui eu poderia relacionar vários. A grande questão que a gente precisa de conciliar é o empreendedorismo vinculado ao entretenimento dentro dos moldes e dos padrões para que não haja conflitos de vizinhança, principalmente. Então, pretendo atuar nessa pauta sempre como um articulador para a gente conseguir fazer com que exista entretenimento na cidade, exista evento, mas que o morador seja respeitado dentro da sua residência. O senhor defende, então, que haja evento, né? Que as festas continuem, mas dentro dos limites e com fiscalização. A prefeitura tem condições de fazer essas fiscalizações? Eu acredito que todo problema tem solução. Agora, a questão de solucionar parte da vontade política e do exercício, obviamente, dessa fiscalização de ser efetiva. No início deste governo do prefeito Fuad Noman, o vereador Jorge Santos, junto comigo, apresentamos um projeto que foi desenvolvido por associações de moradores, músicos, a Brasel, que é a Associação dos Bares e Restaurantes, enfim, foi uma construção feita coletivamente com o engenheiro especialista em acústica, o Cris Dani Cavalcante. Todo mundo atuou em conjunto e no final de 2019 foi proposta uma minuta para adequação dessa lei de pressão sonora. Esse assunto acabou ficando parado, porque durante a pandemia
eventos, de um modo geral, acabou se arrefecendo, né? E quando a gente volta desse período de pandemia, os eventos vêm ativos, os mesmos problemas que estavam sendo observados lá atrás, em 2018, 2019, são os mesmos de agora. O que a gente levou para a prefeitura? Para que a proposta que foi apresentada em 2019, que ela fosse de novo colocada em pauta, para que ela chegue à Câmara e a gente possa realmente consolidar as melhorias na lei de limites de pressão sonora, para que não só haja uma flexibilidade onde pode se flexibilizar, mas também que tenha um critério mais objetivo no rito administrativo quando a prefeitura precisa de entrar em campo na fiscalização. Infelizmente, a gente vê muita situação onde as pessoas que chamam a prefeitura não veem efetividade nenhuma na hora realmente de se aplicar a lei vigente. Então, o que a gente quer é conjugar esses esforços. Então, estamos aguardando a prefeitura se movimentar e pautar na Câmara essa proposta para que nós, vereadores, possamos discutir e, assim, realmente virar mais uma página importante dentro da nossa cidade. Nós estamos conversando com o vereador de Belo Horizonte, Braulio Lara, do Partido Novo. Já é hora do bate-pronto, viu, vereador? Hora do bate-pronto, com perguntas objetivas e respostas objetivas aqui para conversar, para terminar a nossa entrevista com o senhor. Vamos começar então. CPI da Lagoa da Pampulha, técnica ou política? Técnica. O maior desafio da Lagoa? Realmente ser o cartão postal que Belo Horizonte sempre mereceu e a gente tratá-la dela muito bem. Nelly Aquino. Uma grande líder da nossa Câmara de Vereadores. Gabriel Azevedo. Tem um grande desafio pela frente, eu tenho certeza que vai fazer o melhor trabalho perante o Legislativo Municipal. Prefeito de BH, Fuad Noman. Espero que seja um bom prefeito, porque nós estamos todos dispostos a trabalhar em conjunto. O Partido Novo em 2024. Partido Novo está se reinventando, se reposicionando, mas vai ser um dos principais partidos do país em breve. Braulio Lara, vereador de Belo Horizonte pelo Partido Novo, foi o nosso convidado de hoje. Obrigada, vereador, pela participação. Obrigado, Thalita. Obrigado, ouvintes, e sempre à disposição aqui da Rádio Super.